Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, na manhã de hoje, como de prometido, eu converso com o presidente do CAPEF, Marco Kramayer, e nós vamos falar sobre a programação desse final de ano do CAPEF. Aliás, CAPEF, que significa, né? Centro de Apoio, Pesquisas e Encontros Familiares. Nós vamos saber qual a programação que o CAPEF está programando agora para esse final de ano. Também vamos falar um pouquinho do que é o CAPEF. Muita gente pode estar se perguntando nesse momento em casa o que é o Centro de Apoio a Pesquisas e Encontros Familiares. Qual é o objetivo principal ou qual a linha de trabalho do CAPEF? Isso tudo nós vamos esclarecer agora na nossa entrevista com o Marco. Agradecendo a presença, satisfação em tê-lo na manhã dessa quinta-feira, Marco. Seja bem-vindo. Obrigado, satisfação é minha. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes, né? O CAPEF é o Centro de Apoio a Pesquisas e Encontros Familiares. A gente possui a nossa sede no bairro Teutônia. A finalidade da nossa entidade é promover a pesquisa e a ajuda a encontros de família, né? Pesquisando sobre nomes e tudo, e contando a história um pouco da nossa região. É verdade, a gente conversava aqui até fora do ar, né, Marco? E falava que a nossa região, como é colonizada basicamente pela questão alemã, né? Ela estimula muito a procura, né, sobre esses fatos, né? Na verdade, a história, né, dos nossos antepassados, e talvez descobrir alguma ligação de parentesco com algumas pessoas aqui da região, né? Aliás, conversando aqui fora do ar, descobrimos até que somos quase parentes, né? Distantes, mas parentes pela família Drebes. E como é que é esse centro de apoio e pesquisa? As pessoas, elas chegam até o CAPEF e solicitam a pesquisa da família, ou o próprio CAPEF vai buscando nomes e vai fazendo essa pesquisa automática? Como é que funciona no primeiro momento? Sim, nós temos esses dois casos também. A gente tem pessoas que vêm até nós através do nosso site, através de outras pessoas que nos indicam, né, para fazer a pesquisa e perguntam sobre a pesquisa. Perguntam sobre tal sobrenome para saber qual era o imigrante, quando veio, da onde veio, de onde partiu e tudo. E da mesma forma, nós também temos um próprio acervo, que a gente faz a pesquisa, a gente vai juntando informações. Nesse ano que passou, a gente fez até um trabalho sobre os livros das comunidades evangélicas aqui do Vale do Taquari, e esse material a gente está usando no nosso banco de dados, a gente está formando, né? Exatamente, até porque vai fazendo uma pesquisa, vai fazendo outra, e quando vê, as pesquisas elas se ligam, né? Porque junta uma família com a outra. Com certeza, e com aí certeza. Vai facilitando até o trabalho, né, Marcos? Com certeza, a gente já vai buscando essa informação e vai criando um banco de dados, né? De vários sobrenomes, né? A gente tem um banco de dados muito vasto, a gente tem um acervo bem grande de livros e coisas que está aberto a toda a comunidade para vir fazer as pesquisas, para conferir, para procurar os sobrenomes e tudo. Bom, você falou que muita coisa é descoberta através dos livros das comunidades, mas certamente tem muita coisa que não tem lá um material, né, específico, né? Como é que é feita essa pesquisa? Também com informações de pessoas, talvez alguma coisa que as pessoas tenham em casa ainda, relatando alguma situação. Como é que é feita essa pesquisa? Sim, também é feito com material que às vezes a pessoa tem em casa, algum documento antigo, algum registro de batismo, algum livro numa igreja que possui alguma referência. Se a gente for buscar um pouco esse material de livros de igrejas, a gente encontra um material bem rico em informações. Sempre se tinha esse objetivo de colocar alguma informação. Hoje fulano tal está sendo batizado, filho de tal e tal e tal, netos de tal vieram ao Brasil em tal ano. Então essa informação também aparece lá. Registro de cemitérios, a gente faz um tombamento digital dos nossos cemitérios da região, onde é que estão os imigrantes. Ali tem uma peculiaridade que sempre aparece o registro, imigrante, fulano de tal, veio de tal cidade, tal região da Alemanha, por exemplo, né, veio para o Brasil. Então ali é um ponto de partida que a gente consegue buscar aquela informação. Esse imigrante veio em tal ano para o Brasil, vivia em tal localidade na Alemanha, por exemplo. Então a gente consegue fazer essa ponte também daqui para a Alemanha, buscando essas informações. E existe o intercâmbio de informações daqui com a Alemanha também? Existe isso? Sim, também existe. A gente tem pessoas conhecidas, entidades muito parecidas com o CAPEF também na região da Alemanha, na região dos Estados Unidos, que fazem esse trabalho também. E a gente tem essa parceria. Outras entidades aqui no Brasil também, como o Genealogia RS, por exemplo, né? Uma entidade muito parceira do CAPEF, que faz também essa ponte, essa ligação de informações, né? Brasil, Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Argentina,
A gente tem uma imigração muito forte que saiu inclusive aqui da área de Teutônia, que foi para essa região da Argentina, para a região do Paraguai, as cidades do Obrigado, por aí, aquela região lá. Marco, existe um registro lá de quais cidades da Alemanha, ou a colonização aqui, ela vem de quais principais cidades lá da região da Alemanha? O índice é maior em quais cidades lá? Da região aqui de Teutônia, Exato. a gente tem um índice muito grande da região da Westfália, a região de Tecklenburg, todas essas cidades por lá, né? Inclusive, os westfalianos, quando eles vieram, eles tinham esse costume de trazer pessoas assim já de uma comunidade formada, pessoas que já se conheciam, né? Por exemplo, Linha Franca, vieram muitos imigrantes da região de Leiden, e esses imigrantes já eram vizinhos lá naquela região também, né? Então, se a gente for pesquisar na história para lá, a gente vai ver que no ano de 1869, 72, muitas vezes cidades de lá quase que ficavam abandonadas, tanto que o pessoal imigrava para o Brasil, para cá. Pois é, isso é uma curiosidade bastante interessante, né? Imagina uma localidade, né? Vizinhos, como você destacou, virem para o Brasil e continuarem sendo vizinhos aqui, né? Exato, né? né? As propriedades próximas, talvez, né? Sim, inclusive tinha essa questão assim, que do pessoal continuar aqui sendo vizinhos também, né? O pessoal vinha aqui até Teutônia, tinha um ponto aqui na Várzea, perto onde é que hoje é a propriedade do senhor Birkair, que ali o pessoal se alojava até conseguir encontrar, então, uma propriedade aqui na região. Aí tinha esse detalhe assim, eu sou vizinho lá, o meu primeiro vizinho, eu quero continuar sendo esse primeiro vizinho aqui também. Tinha toda essa questão. É interessante essas histórias, né? Agora, por que houve uma escolha pelo Vale do Taquari, principalmente para a colonização alemã? Por que eles decidiram vir aqui para a nossa região? Foi pela questão, talvez, propícia para a agricultura, ou cultivo de alguma coisa? Como é que foi? A gente tem vários fatores, assim. A gente tem alguns imigrantes que vieram das primeiras colônias, essa região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Linha Nova. A gente teve essa imigração primeiro aqui para a região, para a cidade de Teutônia aqui, que era Glickau, fica na Baro, então. Vieram juntamente. E vieram também por essa questão. O clima era muito parecido, a topografia era muito similar também, né? A região, tipo, da Linha Franca, onde é que aconteceu a imigração westfaliana, a Linha Franca, Paysandu, toda aquela área lá, também tinha o pastor Gleinginter. O pastor Gleinginter, ele era da região da Westfália. E ele atuando aqui em Porto Alegre, ele conheceu essa região aqui de Teutônia. Ele fez uma visita aqui, visitando esses primeiros imigrantes que vieram das colônias antigas, e ele viu que a região era muito propícia. E estava acontecendo essa questão também de comercialização de lotes de terra. Então ele retornou as informações para a Alemanha e trouxe pessoas de lá, né? Trouxe pessoas da comunidade dele de lá para a região de Teutônia aqui. Isso é muito interessante, que as pessoas acabem recordando um pouquinho da história da nossa região, né? Porque nós temos que saber de onde viemos, né? Qual o principal motivo, né, que levou. Porque hoje Teutônia cresceu bastante, né? E a gente já tem aqui várias etnias, né? Várias pessoas e várias localidades, né? E acabou se misturando histórias, né? Principalmente nós temos aqui na região muitos moradores de Santa Rosa, naquela região também foi colonizada por alemães, né? E acaba se misturando, daqui a pouco até descobrindo que tem algum grau de parentesco com pessoas, né? Fazendo essa árvore, e vai descobrindo que na verdade mesmo distantes, as pessoas que vieram de fora, quando for ver, né, fazer lá no fundo, acabam sendo parentes. Isso é o mais interessante de tudo, né? Agora, são quantas famílias que vocês já têm cadastradas lá? Quantas? Existe esse balanço? Bem exato assim, não existe esse número, mas o número é muito grande. A gente tem dados aí de umas 4 milhões de pessoas, mais ou menos, cadastrados lá, informações. Certamente deu um pouquinho de trabalho, né? Deu algum trabalho, né? Mas é um trabalho gostoso. É aquela informação que a gente vai pesquisando, se descobre uma coisa, que nem você comentaste, né? Às vezes a pessoa é parente de uma pessoa bem distante lá. Fulano lá veio lá de Santa Rosa, mas daqui um pouco é meu segundo primo, terceiro primo, né? Por causa dessa questão de imigração, né? Ela aconteceu e hoje ainda ela continua acontecendo, né? E como é que é a procura? As pessoas, existe uma procura, uma grande procura para buscar essas informações, ou ainda é mais tímida ainda essa procura? A procura ultimamente ela está sendo bem forte, muito grande, né? A questão da internet evoluiu muito, ajudou, né? Auxiliou para essa questão de pesquisas, facilitou muito. A gente possui várias ferramentas, sistemas, o próprio Family Search, quem pesquisa, é uma fonte muito importante de informações.
e tudo, né? Isso disparou. E agora, um tempo para cá, essa questão de pesquisas evoluiu muito. O CAPEF hoje ele está com 22 anos de existência e a gente pode notar assim que nesses últimos 15 anos, 10 anos, podemos colocar assim, que a pesquisa, o interesse pela pesquisa, quem eu sou, quem é meu sobrenome, da onde eu vim, aumentou muito. Né? Que bacana isso. E me diz uma coisa, o CAPEF, você disse que são 22 anos, ele se mantém de que maneira? São através de doações ou as pessoas acabam pagando para fazer as pesquisas? Como é que o CAPEF ele consegue se manter? Sim, o CAPEF ele é uma entidade sem fins lucrativos. A gente tem um grupo associado, todo mundo pode se associar, quem tiver interesse. Disso a gente cobra uma anuidade dos associados, que é o valor de R$60 de anuidade. E a gente tem uma parceria também com várias empresas que ajudam com doações também para o CAPEF se manter, para ter recursos para fazer essa pesquisa e tudo, né? Algumas vezes a gente faz também uma cobrança de uma taxa, de uma coisa, um valor simbólico sobre alguma pesquisa realizada, né? A pessoa paga um valor que ela quiser pagar por uma pesquisa que a gente faz, por um sobrenome, por exemplo, né? Então, através dessas formas, assim, a gente vai se mantendo. As pesquisas, elas já estão 100% online ou ainda existe muito material físico? Não, existe muito material físico. Nosso material é muito físico ainda, a gente está trabalhando nisso para colocar esse acervo todo ele online, né? O próximo ano a gente tem até um desafio de melhorar um pouco o nosso site, colocar toda essa questão online também para o pessoal poder pesquisar por regiões e tudo, por sobrenomes, para ter todas essas informações. Bom, Marco, você veio aqui por um motivo, né? Nesse final de semana, esse final de semana, né? Isso, será uma programação especial. Como é que será? Conte pra gente. Exato. Agora, o último final de semana do mês de dezembro, sempre é o segundo final de semana que a gente realiza os nossos encontros. E como de praxe, agora é o segundo final de semana do mês, então a gente vai realizar um encontro, onde é que vai ocorrer uma palestra. Essa palestra vai ser administrada pelo senhor André Hamann. Ele é de 3 de maio, ele é um pesquisador e historiador. Ele vai nos palestrar sobre a origem e o significado dos sobrenomes. Então a gente vai realizar essa palestra aqui no Paladar, vai começar de manhã às 10h30. E ao meio-dia a gente vai servir um almoço ali junto ao Paladar. Então todo mundo que tiver interesse em descobrir um pouco essa questão de sobrenome, será que eu sou parente com tal sobrenome? Será que são parentes ou não? Da onde veio esse sobrenome? Por que ele surgiu? Então a gente vai estar falando um pouco sobre essa palestra nesse momento lá. Isso serve para qualquer pessoa, então? Para qualquer pessoa. Mas ela precisa fazer uma pré-inscrição para participar? Sim, o interessante seria a pessoa fazer uma pré-inscrição para a gente poder acomodar em condições boas, né, o pessoal lá. Pode ser feito através do telefone, né, através do nosso secretário Derli, através do celular dele, 051 997 37 39 87. Ou comigo, né, com o Marco, que meu telefone também é 051 991 87 27 19. Pode ser mandado no WhatsApp, alguma coisa que a gente reserva, então. A pessoa não precisa ser associada, a pessoa que tiver interesse em pesquisar, tiver um interesse sobre sobrenome, alguma coisa, pode chegar lá, a gente vai ter um material disponível lá para fazer a pesquisa no dia, lá no momento, livros para comercialização também sobre pesquisa, genealogia, a gente vai ter tudo lá disponível. Porque certamente agora nós devemos ter ouvintes que ficaram aguçados, né? Para saber, olha, será que de onde é que vem a minha família, né? Existe um centro de pesquisas e talvez a pessoa que vai procurar a sua árvore, né? Já deve ter acontecido casos no CAPEF que vai procurar, olha, eu queria saber, e você já tem um material muito grande sobre aquela família. Exato, aconteceu muito já. A gente tem às vezes associados que estão pesquisando lá e aparece uma pessoa que tem interesse em tal sobrenome, em tal árvore genealógica, né, e quer começar uma pesquisa. Então às vezes a gente faz aquela ponte, a gente mostra, né, tal pessoa já está pesquisando, já tem esse fato, já tem isso, já tem essa informação. Alguns momentos a gente já tem uma pesquisa acontecendo, por exemplo, lá na Alemanha, estão pesquisando tal sobrenome e desperta a curiosidade de alguém aqui da região querer também pesquisar. Falando em curiosidade, quais os fatos mais curiosos que você viu aí ao longo do CAPEF, assim, alguma situação que lhe chamou muita atenção, alguns fatos poderia destacar pra gente? Sim, são vários os fatos que acontecem, mas a gente teve um fato há pouco tempo que aconteceu. Tinha uma senhora na Alemanha que estava pesquisando. Aí, os associados entrando em contato com ela, foram pesquisar a informação. Então, era de uma família, essa senhora tinha a sogra dela, ela tinha um baú que ela sempre guardava e possuía algumas informações dentro. Só que ela não divulgava isso entre a família que tinha dentro desse baú. E chegou um certo dia que ela faleceu.
a família organizando a casa e tudo, pegaram aquele baú, abriram e foram verificar o que tinha dentro desse, então, que era tão valioso que não podiam mostrar. Ao verificar aquelas informações, viram que tinham cartas que vinham do Brasil para a Alemanha. E nessas cartas sempre tinha aquela comunicação, né? E aí via-se que também eram escritas cartas da Alemanha para o Brasil. Aí essa senhora ficou muito curiosa, queria saber por que estavam sendo escritas, né? E aí foi se descobrir que era de um imigrante que veio para a região aqui da linha germana, que possuía ainda esse contato, desde a saída lá com a Alemanha ainda. E aí então a senhora entrou em contato com a gente se a gente podia ajudar a pesquisar, porque ela não sabia de onde é que estava acontecendo, de onde é que estava vindo essa informação. E a gente entrou em contato, fizemos pesquisa, conversamos aqui também com pessoas aqui da região dessa família e fizemos essa ponte, né? E esse pessoal lá da Alemanha veio várias vezes já para o Brasil e hoje são famílias que são amigas, né? Que se visitam anualmente. Olha só que interessante, é um fato muito curioso, né? Contato ainda via correspondência, né? Do imigrante que estava aqui na região e mantinha vivo o contato com a Alemanha ainda por hora, né? Por escrita, que devia ser... Eu acredito que até a escrita deve ter alguma dificuldade de comunicação sim. Pelo fato de... Usando a letra gótica e tudo, né? Até para fazer a tradução, se teve uma certa dificuldade e tudo, né? Mas ainda tinha esse vínculo, né? Hoje ainda até, às vezes a gente entra em algumas entidades na Alemanha pesquisando, eles até ficam meio impressionados que a gente mantém ainda essa cultura aqui no Brasil, aqui na região, né? Desde da língua alemã falada, né? Os costumes e tudo de 1800, né? Há 100 e poucos anos atrás. Eu já entrevistei várias pessoas aqui, né? Falando da questão da Alemanha, né? E justamente essa questão que tu acaba de tocar, Marco, porque os costumes da nossa região vieram com a colonização, né? E não houve uma evolução como evoluiu na Alemanha, até porque não se tinha mais o contato, né? Exato, até o dialeto, as palavras que na época não existiam, né? E aqui foi tentando, né, algumas manobras para colocar essa palavra dentro do vocabulário que na época não existia. Exato. E lá, se for falar essas palavras, não faz sentido algum. Não né? faz sentido nenhum, né? Há pouco tempo atrás a gente teve a visita de um pessoal da Alemanha, aí foi falar da palavra Allergebot. Ela falou, nossa, essa palavra aí, minha avó falava essa palavra, a gente não usa mais hoje essa palavra, né? Mas o ouvido reconheceu aquela palavra que era falada, né? E para nós, a gente ainda utiliza essa palavra, né? Isso é bacana, né, Marco? Isso é bacana. Bom, eu quero agradecer a sua presença, Marco. Esse é um assunto que me chama muita atenção. Eu acho que a maioria dos ouvintes também ficou muito ligado nessa nossa entrevista. Infelizmente, o nosso tempo no rádio ele é curto. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho que é promovido pelo CAPEF. E mais uma vez eu destaco para as pessoas que quiserem procurar o CAPEF, como é que elas podem fazer, mano? As pessoas podem entrar em contato conosco todo segundo sábado do mês, às 2 horas da tarde. A gente faz um encontro lá na nossa sede, que é no bairro Teutônia, no segundo andar da subprefeitura. O pessoal pode chegar lá, não precisa ser associado, tem interesse em conhecer, pode vir lá, a gente está esperando, a gente está aguardando o pessoal. O pessoal pode entrar no nosso site também, fazer alguma pesquisa pelo nosso site, genealogiacapef.com.br. Pode ir até pelo site da Rádio Tirol buscar, a gente tem um link ali. Exatamente. De parceria, né? Pode visitar o site e buscar informação. Marco, obrigado pela sua presença na manhã de hoje, parabéns pelo trabalho que é promovido pelos nossos amigos da CAPEF. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado por disponibilizar isso pra gente. Obrigado.